Olá, seja bem-vindo ao Quebra-Cabeças número 17. Hoje, dia 14 de março de 2015, venho dar mais uma posição, sobre essa questão da busca prânica no contexto de viver de luz, e aproveitar também e falar um pouquinho sobre uma questão conceitual que o pessoal está me perguntando sobre cabelo e barba, Hoje, vai fazer já cerca de 4 anos e pouco que eu estou nesse processo de desintoxicação, e por enquanto só tenho a comemorar, porque minimizei muitas dificuldades que eu tinha no meu dia a dia, tá? Apesar de estar aqui numa vida estressada, tá dando para conseguir efetuar essa busca nesse contexto de expansão de consciência. E o desafio é duplo, porque estando no meio em que você não tem muito tempo para buscar essa conexão de harmonia, não só no sentido físico através da alimentação, no sentido do ambiente e principalmente no sentido da mente, que você tem a relação mental e emocional aí no jogo. E é isso. Continuo com minhas atividades normais e sempre com mais disposição, mais energia, e se efetuando uma alimentação ao dia, tá? Continuo com o meu padrão voltado para o frugívoro, tá? Mais voltado para frutas, no sentido também do crudívoro, me alimentando de alimentos naturais. Entra um pouquinho também de hortaliças, folhas, verduras e legumes, tá? Eu ainda continuo mantendo esse padrão, e agora dando uma reduzida no volume, tá? E é isso. O pessoal tem me perguntado também sobre a questão do cabelo e da barba, Bom, desde o começo eu ia frisando que isso daqui simplesmente é natural, cabelo e barba. Mas como isso exige uma lógica aí para explicar essa questão, eu resolvi usar um dicionário, tá? Por acaso o nome dele é Tese, um nome bem sugestivo. Esse aqui data de 1975. Tem uma idade boa aí, dá pra servir como uma base, tá? Para agilizar aqui o trabalho de pesquisa, eu já anotei alguma coisinha aqui sobre essa questão. Então, eu estou analisando essa questão baseado no quê? Na natureza, e agora também na questão do conceito associado ao cabelo e à barba. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é dicionário. O que significa dicionário? Dicionário é um conjunto de vocábulos de uma língua ou dos termos próprios de uma ciência, entrou ciência, arte e etc, ou seja, vale tudo, com significação respectiva léxico, tá? Tá aí o que significa dicionário. E dentro desse dicionário, o que eu procurei? O significado de cabelo e de barba. Vamos ver o que ele diz aqui sobre cabelo. Substantivo masculino, ou seja, pelos que crescem na cabeça e em outras partes do corpo. Pelos compridos de alguns animais, ou seja, usamos um corpo animal, Por mais que queremos ser diferente do reino, continuamos usando um corpo animal, ou seja, natural.
crina, filamento, filamentos dos vegetais. Tudo isso recebe o nome de cabelo. Muito bem, isso é a definição do que está no dicionário. E agora vamos à definição de pelo. Pelo. Substantivo masculino, fios delgados que crescem na pele dos animais. Os animais, hein? Nós somos ser humano, não pode ter pelo. Cabelo, penugem e lanugem dos frutos e das plantas. Ou seja, por definição, está no dicionário que cabelo e pelo simplesmente é algo natural no reino dos animais. E como usamos um corpo animal, isto é mais do que natural. Agora vamos a outra questão, que de repente é o que interessa mais, né? É um outro tipo de definição sobre uma questão que é natural. Então vamos partir de qual palavrinha? Conceito. Vamos ver aqui o que é conceito. Peguei a palavra conceito no dicionário. Ele diz o seguinte: substantivo masculino, tudo que se concebe, opinião, ideia, reputação, síntese, pensamento máximo e moralidade. Ou seja, conceito não passa de uma ideia, tá? Uma ideia fundamentada num grupo daqueles que se acham humanos para se acharem diferentes de animais, e surgiu uma outra palavrinha chamada preconceito. Vamos ver aqui no dicionário o que significa preconceito. Preconceito, substantivo masculino, significando uma ideia, um conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério. Isso se chama preconceito. Baseado em superstição, estado de abusão, de cegueira moral. Muito bem. Então o conceito forma pensamentos máximos de moralidade. E o preconceito, que são esses mesmos conceitos entrando em conflito no reino animal, no reino humano, né? Que quer se diferenciar de algo que seja natural. Muito bem, isso tudo está no dicionário, tá? Não estou inventando nada, então não é nada meu. É algo que já está aí, ó, há muito tempo. Agora vamos ver os formadores de conceitos. Vamos ver que interessante a questão dos conceitos. O primeiro grupo formador de conceito é a família, né? Então a criança está lá, ela já vai começar a receber uma carga de conceito, né? E depois ela mesmo não quer que exista preconceito, mas tudo bem. O segundo grupo, sociedade. Sociedade, conjunto de famílias, indivíduos que vão alimentando esses conceitos. Escola. A escola também é fomentadora desses mesmos conceitos, baseados nas famílias e na sociedade. Então vai fechando o circuito aí. Aí temos os grupos religiosos. Pronto. Agora a coisa começou a ganhar mais corpo, porque ganha um corpo espiritual, né? Ou seja, um conceito vai virar um símbolo. Vamos vendo aí, ó. Muito bem. Dentro dos grupos religiosos, aí passamos para a questão da mídia. Mídia e moda, que também são formadores de conceitos, né? E aí, para gerenciar, né, tudo isso daí, temos o que? As cadeias de comando, né? Entre elas as regras e a justiça, as regras sociais, definindo as regras sociais, os grupos, né, que simbolizam o uso de um arquetipo animal para simbolizar aquele grupo dentro de um conceito. E a questão da sexualidade. Essa também é outra abobriação, né? Quando que um pelo define sexualidade? Mas também temos essa questão em voga aí, que é baseada em conceitos. Então junta tudo essa maçaroca aí, joga num grupo e se divirta.
com conceitos que geram os famosos preconceitos. Por quê? Seu direito de expressão não existe. Afinal de contas, você está inserido dentro de uma sociedade que tem conceitos. E aí, quem vem para te salvar? As regras, as leis, né? Desde que aquele grupo já não tenha tomado alguma decisão em cima dessas regras e leis. Então, olha que interessante. Aí eu estava vendo a papelada que surgiu uma outra palavrinha que se chama tortura. Tá, vamos ver o que as leis falam sobre essa questão. Considerações gerais. A Constituição Federal de 1988, chamada pela primeira vez de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, repudia veementemente a prática da tortura, seja por parte do Estado ou do particular. Muito bem. Tanto assim que o artigo 5º da Carta Política Fundamental Pátria, em mais de uma oportunidade, rechaça qualquer possibilidade de ser a tortura admitida para qualquer finalidade, conforme se vê nos incisos 3, 43, 47 e 49, todos do artigo 5º da Constituição Federal. Mesmo antes da Constituição Federal de 88, tratados internacionais, olha só onde que vai o negócio, de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, também proíbem esta prática hedionda que é a tortura. Ocorre a tortura, só passou a ser tipificada no Brasil com o advento da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Recente, né? Tudo isso baseado em conceitos e preconceitos, hein? Que define os crimes de tortura. Muito bem. Vamos aqui ver agora a definição de tortura. O que é a tortura? Ao contrário do que se espera de uma norma penal, lei número 9.455/97, não estabelece um preceito primário conceitualmente, olha o conceito, delineada acerca da conduta denominada tortura, mas limita-se a declinar situações que constituem tortura. Para esta lei, portanto, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ou então submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Para o primeiro caso, a lei criou a finalidade buscadas pelo torturador, que vão definir a forma de apresentação da tortura. Vamos fechar esse cerco aqui. Então, fechar essa forma principal de tortura aqui. Artigo 1º. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informações, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa. Bom, então todo esse rolo, por quê? Existe conceito sobre isto, que estabelece um preconceito e que estabelece um conflito no reino dos humanos. Porque ele não aceita a sua natureza e não consegue respeitar o próximo seguindo a sua natureza. Ele precisa seguir um conceito de um grupo, estabelecer com isso um preconceito e entrar no jogo dos chamados humanos racionais, né? Essa é a inteligência usada nessa questão do conceito e preconceito. Então é isso. Então, para mim, o que significa isto e isto? Novamente, pelo, cabelo. Não tem classificação.
é algo apenas natural. Quando eu estiver careca, não terei pelo na cabeça. Quando eu não quiser mais pelo no rosto, corto o pelo. Mas isso não quer significar nada. Não significa nada. Simplesmente minha natureza e essência. Tá? Vocês perceberam como é interessante essa questão dos conceitos e preconceitos? Agora eu pergunto, né? Será que no meio desse balaio de gato é possível você estabelecer harmonia seguindo o seu padrão natural, vibracional? Seguir o padrão do amar o próximo como a ti mesmo? Se o amar está condicionado a um conceito de grupo, aparência. E por que as pessoas julgam umas outras assim? Simples. Se você aprende conceitos, estabelece conceitos, associa imagens, pronto. Questão de 5 a 10 segundos você olhou, trouxe um conceito à tona e julgou. Mas os grupos pregam, não julguei-vos uns aos outros. Então fica meio interessante e engraçado, né? Como que os grupos querem estabelecer espiritualidade se não conseguem acessar a sua própria natureza? Ou seja, o respeito ao próximo, simplesmente por ser natural, né? E então, o que prejudica mais a harmonia entre os grupos é simplesmente isso: não conseguir observar a natureza. Tem que ter um conceito, estabelecer um preconceito, e aí toda essa falta de estabilidade, tá? Espero ter esclarecido essa questão de barba, cabelo, pelo, pelo na cabeça, pelo na face, tá? Então não tem nenhuma outra conotação, senão simplesmente seguir a natureza, tá? E como estou sem me alimentar, né, dentro do padrão, está sendo um teste interessante também, porque continua nascendo, crescendo, nascendo, crescendo, e estou fazendo esse teste associado a essa questão, tá? E é isso. Em breve novas posições. Até logo.